Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso encontro de sexta-feira, depois de muitos acontecimentos importantes aqui no Brasil e alguns que a gente pode classificar como sendo desesperadores, mas para as pessoas que têm culpa no cartório, para essas pessoas que se encontram nesse universo paralelo do bolsonarismo. Eles estão vendo que, de fato, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República levará muitas dessas criaturas para a cadeia com prejuízos que eles nunca imaginavam. E agora não há mais como fazer nenhum tipo de ameaça contra as instituições. Não adianta ter grupinhos tentando a prisão do ministro Alexandre de Moraes, impeachment de ministro, o artigo 142, Forças Armadas, salvem o país, isso tudo acabou. Então agora essa gente vai ver com muito mais nitidez, são as grades da Papuda, da Comé e de Bangu 8. Vou conversar com vocês também sobre algumas situações muito importantes que estão se dando no plano internacional e que interferem aqui na nossa realidade interna no Brasil, mexendo com muitas emoções, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, o seu joinha, o seu comentário aqui são muito importantes e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Bom, gente, fatos assim que passam às vezes muito despercebidamente, eles têm um significado muito grande, como por exemplo essa notícia que eu comentei aqui com vocês mais cedo. PGR apoia a condenação de Feliciano por incentivar discriminação contra LGBTs. Tem muita coisa embutida nisso aí. Primeiro, um posicionamento da PGR em relação à sua defesa de grupos minoritários no exercício de direitos aqui no nosso país. E, em segundo lugar, um destemor em ir para cima desses que se julgavam estar absolutamente blindados com o senhor Augusto Aras, a senhora Lindora Araújo, e com a ameaça, né, de ter ali um presidente insano que poderia, a qualquer instante, usar os seus cães de guarda fardados, né, para uma ruptura institucional. Então, isso aí é um indicativo muito interessante, nós vamos continuar certamente a ver mais dessas situações. Essa gente está tentando apagar agora esses vídeos aí, mas estão espalhados, né? Muitos canais gravaram, eu gravei, o Desmascarando gravou, vários outros canais também, né? De figuras fazendo as suas bravatas. E agora eles vão dizer o quê? Ah, não era bem isso. Como o golpe não deu certo e não daria jamais, eles poderiam fazer o máximo, né? Uma aventura, mas isso certamente seria totalmente detonado no futuro, mas isso não extingue os crimes que eles cometeram. E agora, todos eles, não é bem isso, fui mal interpretado, eu estava drogado, eu estava doidão, não vai colar, né? Então, eu aqui vou dar minha contribuição e colocar aqui um trecho de um desses vídeos aí, desses bravateiros, que agora vão ter que prestar contas, né? Vamos lá. Regime de exceção. Esse remédio que a Constituição Federal traz é artigo 142. Que, ao contrário do que falam por aí, não é uma intervenção militar. Ao contrário do que falam por aí, não é ditadura. O artigo 142 é a intervenção constitucional para combater o regime de exceção que nós estamos vivendo. E é necessário que o presidente Bolsonaro, com o apoio do povo brasileiro, invoque o artigo 142. Eu entrei com um pedido de GLO. Eu pedi com um pedido de GLO. E eu sei que vocês também andaram pedindo isso. E eu queria fazer um apelo aqui. Eu sei que tem muita gente buzinando no ouvido do presidente Jair Bolsonaro. Deixe isso pra lá. Largue isso pra lá. Presidente Jair Bolsonaro, isso não se trata do seu direito. Isso não se trata das urnas. Isso se trata da tutela do direito e dos direitos individuais dos brasileiros. A 12 tem uma diplomação. Aí sabe o que acontece? Aí o senhor Clezão da vida, o senhor Jorginho, outros tantos patriotas, acreditaram nesses vigaristas, nesses criminosos, e aí eles achavam que tinha uma retaguarda grande, escutavam uma série de boatos e foram para quebrar as coisas. E o que aconteceu com eles? Aquilo que nós sempre dissemos. Não era por outra razão que eu sempre brincava, né, dizendo que era o exército dos canjicas, do conto O Alienista, de Machado de Assis, e que depois eles quebrariam a cara e todos esses vigaristas e covardes virariam as costas dizendo que não tiveram nada a ver com a história, né? Situações que merecem um registro, né? Que eles querem que aconteça. Nós não podemos deixar as coisas acontecerem até o dia 12, porque dia 12 já foi. Nós só temos 11 dias
senador. Essa aí, essa deputada não queria deixar nem que fosse diplomado o presidente Lula e o vice Alckmin, né? Para vocês aqui no Senado fazerem a parte de vocês. Para nós, lá na Câmara, fazemos a nossa parte. E para as Forças Armadas fazerem a parte delas. O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história. A Carla foi mais ousada, né? Queria que os generais salvassem as almas dos bolsonaristas, né? Puxa vida, esse é um exército da salvação, né? Ultra celestial. Olha, e olhe nessa lâmina do tempo, que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunta aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizer partidário. É hora de se posicionar. Senhora Carla, a senhora vai ter que se explicar, né? Diante dessa frase. Agora é o seguinte, a senhora tem ido visitar alguém na Papuda, na Colmeia? Porque essa gente está presa lá por conta desse tipo de atitude criminosa de pessoas como a senhora, né? Enfim, a fila está andando, tá, gente? Comentei com vocês mais cedo mais um desses vigaristas, né? Infelizmente a gente tem que falar isso, que faz um discurso por um lado, mas na verdade está apoiando o outro. Eu sempre disse para vocês que a extrema-direita no Brasil e também no mundo, isso merece um estudo mais aprofundado de quem se ocupa com isso, né? As extremas-direitas no mundo, elas estão simplesmente consolidando cada vez mais um poder econômico das elites transnacionais no mundo inteiro. Porque quanto mais eles distraem as sociedades, mais há uma concentração de renda. Isso é um fenômeno que está acontecendo durante as últimas décadas e se acelerou com a ascensão do extremismo de direita no mundo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. E aí muitas pessoas falam assim, pô, você toparia discutir com o Nicolas Ferreira? Gente, eu até toparia, né, discutir, mas é muito difícil você discutir com alguém que está envolto ali numa série de dogmas e uma série de preconceitos, uma pessoa que ainda mistura situações teocráticas, mistura religião com discurso político. Fica muito complicado, sobretudo quando alguém entrou para o mundo da vigarice, o mundo da violência, e está ganhando muito dinheiro com essa história, né? Então, quer dizer, o senhor Nicolas com esse discurso aí, esses discursinhos de extrema-direita, no final da história é um discurso que ajuda, por exemplo, como eu disse para vocês aqui mais cedo, né, os interesses dos grupos nacionais e transnacionais, como da Rede Globo de televisão. Eu perguntaria para o senhor Nicolas, o senhor está defendendo a isenção de impostos ou a desoneração de impostos da Rede Globo de televisão, tá? Das organizações Globo. Eles, com o menor pagamento de impostos, eles vão contratar mais jornalistas? Eles vão colocar o quê? Mais gente lá no BBB? É isso que o senhor quer? Me explique qual é a vantagem da Rede Globo não pagar mais impostos. Eu estou usando a Globo aqui, mas poderia usar um outro, o setor bancário, setor de comunicações de uma maneira geral, qualquer setor produtivo aqui. Qual é a vantagem concreta para alguém aqui no nosso país, a não ser a concentração de renda? Então, gente, é uma patifaria muito grande, né? Acerca dessa possibilidade de debater, e você já deve ter tido esse tipo de situação na sua vida pessoal, você que está aqui no nosso portal, conversando com um parente, com um amigo, tem hora que você fala assim, olha, não dá para discutir. E quem explicitou muito bem isso foi o professor José Geraldo, lá na CPI do MST, né? Que, no Congresso Nacional, que eles não conseguiram criminalizar quem eles queriam. Então, para você que não viu, é muito interessante, você que viu é legal rever também, porque o que se trata é isso aqui. Ó. A gente está nessa CPI para desmascarar os crimes e para chegar não só à verdade dos fatos, mas também aqui, realmente, se é para dar terra para as pessoas que elas mereçam efetivamente. Aí a senhora aí, né, deputada, os deputados também gostam de pegar um dinheirinho também, né, às custas do povo brasileiro, ir para algum evento e dizer que estava fazendo algum trabalho, né? Aí o professor, numa situação muito feliz, ele explicitou o que acontece com muitos de nós, né? Quando está discutindo com alguém que está totalmente tomado por esse fanatismo, né? De extrema direita. Visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão do mundo, a sua percepção como cosmovisão,
só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Eu vejo outra coisa. Então, foi muito interessante. Vou colocar esse link aqui no nosso papo de hoje, né, para você recordar. Enfim, e aí a gente chega numa outra situação que a gente já está meio que antevendo aqui no nosso portal, né? Eu mostrei para vocês aqui que a África do Sul tinha entrado com uma representação contra o governo de Israel com a acusação de prática de genocídio, né, contra o povo da Palestina. Então a matéria veio, peso da responsabilidade. Em tribunal de Haia, a África do Sul acusa Israel de cometer genocídio na faixa de Gaza. E é extremamente compreensível, né? Um povo que passou pela apartheid, em todos vocês podem ter as divisões internas que forem, ou se pode ter na África do Sul, mas todos são negros e todos enxergaram o que foi o apartheid. Então o governo sul-africano hoje, vendo o que acontece lá na faixa de Gaza, simplesmente não pode dizer para os seus concidadãos, não, isso aí é diferente, tem nada a ver, isso aí Israel está no seu direito, porque não vai dar. A gente tem que enxergar isso, nós que estamos fora desse conflito, Israel, Palestina, Hamas, enfim, como árbitros mesmos, né? É difícil a gente falar alguma coisa especificamente sobre o que está vivendo, né, o povo judeu, o povo dali e também as pessoas da faixa de Gaza. Pelo lado do povo judeu, nós não sabemos, quem não é judeu, o que significa um grupo social, um grupo étnico, um grupo terrorista dizer que quer eliminar você por você ser o que você é. Então como é que você se defende numa situação dessa? Normalmente as coisas caem também para o campo da irracionalidade, da paixão, do desespero. Isso é compreensível você vendo dois grupos se digladiando. Você ali tentar uma situação de absoluto bom senso, em pessoas que estão ali apaixonadas, no pior sentido, né? É complicado. Mas o mundo tem a obrigação de dar um basta nisso, de separar quem está brigando e tentar alguma solução pacífica. Foi isso que o governo brasileiro também se alinhou ao lado da África do Sul, porque a situação é essa aqui, ó. O Lula em relação às posições do governo brasileiro, se posicionou, né? Lula apoia a petição da África do Sul contra Israel por genocídio. Aí, gente, a foto diz muita coisa, né? Tem essas pessoas todas aqui embrulhadas nesses lençóis, enterradas ali na situação que a gente está vendo. E aí, situações que são fatos, como esse aqui. Bombardeio em Gaza deixa 76 pessoas da mesma família mortas. Se exterminou uma família inteira. Essa família deixou de existir. Então, o que é isso? Isso aí é justificável de algum modo? Isso é compreensível? Existe alguma racionalidade nisso? Isso é um fato. Israel mata 76 pessoas da mesma família em bombardeio aéreo em Gaza e prende 200 palestinos. Gente, não tem como se ter uma justificativa com isso e dizer, não, isso não é genocídio, isso aí... Para aquela família foi genocídio, tá? Mas para o resto não é genocídio, não. E aí as fotos vão se multiplicando. E aí a gente vê a reação, né? O jornalão aqui atrelado a interesses do grande capital, como algumas pessoas afirmam, né? O capital sionista, o capital poderoso, informa o seguinte, no editorial: endosso de Lula é agressão injusta a Israel. O Lula está agredindo em Israel, o Brasil está agredindo. O Brasil quer que pare bombardeio, quer que pare morticínio, quer que a bola seja colocada no centro do gramado, que haja algum tipo de negociação para impedir que mortos de civis aconteçam aos borbotões. Vocês conseguem imaginar, foram 10 mil crianças mortas na faixa de Gaza. Se fossem 10 mil crianças norte-americanas, 10 mil crianças francesas, 10 mil crianças italianas, o mundo estaria assistindo o que está acontecendo na faixa de Gaza tranquilamente? Vocês já sabem a resposta, mas aí a coisa cai num campo de um racismo mesmo, como se fossem pessoas de segunda categoria, que sim, isso elas podem morrer, porque tem dentro do grupo dessas pessoas os segmentos que apoiam o extermínio de um outro povo, né? Então, gente, é muito complicado. Então o jornalão aqui está fazendo coro
a uma coisa absolutamente inaceitável e irracional. A gente vai ver nas fotos lá, o que é isso aqui? Vamos aceitar isso aqui, as crianças passando fome, se digladiando aqui atrás de um pratinho de comida, sem poder sair do território e sofrendo apenas bombardeios uns atrás dos outros. Então, gente, francamente, o governo brasileiro teve uma atitude muito corajosa, muito destemida, assim como outros países também que não estão querendo que haja vitória de um dos lados, mas que quer que haja, no mínimo, uma paralisação dessas atrocidades, né? Ou 10 mil crianças mortas, inocentes, são aceitáveis sobre qual argumento? Qual argumento racional que isso pode ser legitimado, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário aqui para o nosso portal. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, tá legal? Tchau!